presença dos nossos amigos. Sempre uma emoção estar aqui, porque aqui temos queridos, amigos, que têm compartilhado conosco a nossa caminhada de aprendizado constante. Então é sempre muito bom estar aqui, e mais ainda, queridos amigos, para falar desse tema, mediunidade, que é um tema que tem sido objeto de muito interesse, né, da parte de muitas pessoas, não só, vamos dizer assim, das pessoas religiosas, afeitas a alguma religião, mas também dos cientistas, tem sido objeto de estudo de outras ciências, além da doutrina espírita. Mas nós temos a grande alegria, né, de termos na doutrina espírita uma doutrina que estuda profundamente a mediunidade. É um assunto muito vasto, de estudo permanente. O livro de Allan Kardec, que estuda com muito método, com muito cuidado, muito critério, essa questão que é do ser humano desde as mais recuadas épocas, é o livro dos médiuns. E a partir, então, desse estudo inicial, outros tantos estudos e pesquisas vêm sendo feitas. Mas já no livro dos médiuns, Kardec já afirma que todo aquele que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos, é por isso mesmo um médium. Então, o médium seria essa pessoa que consegue perceber a presença, a influência dos espíritos. E diz Kardec também que são poucas as pessoas que não têm algum rudimento dessa faculdade mediúnica, mas que se costuma chamar médium aquele que a tem, essa faculdade mediúnica, bem caracterizada, com certa intensidade, e também podemos dizer de uma forma mais constante e esporádica. Hoje, amigos, além de falarmos, e também falando, né, neste tema mediunidade, temos a alegria de compartilhar com vocês uma notícia que tem nos deixado muito felizes, né, que é o fato deste livro, aqui, o Veredas da Caridade, de autoria do Espírito Fernando, que nós tivemos a alegria de psicografar. Ele está de volta aos leitores. Muitas pessoas estavam procurando, ele já estava esgotado, e agora ele não pode servir, continuar servindo, cumprindo a sua tarefa junto aos leitores, está à disposição do público mais uma vez. E nós vamos hoje começar, então, o nosso assunto, lembrando o ensinamento de Jesus, e a seguir, para a melhor compreensão desse assunto, mediunidade a serviço do progresso, nós vamos trazer um relato que o Espírito Fernando conta nesta obra, que pode nos dar uma ideia de como, de fato, essa faculdade mediúnica, que comprova não só a imortalidade da alma, mas vai além disso, nos mostrando as consequências dessas influências mútuas entre nós e o plano espiritual, como isso pode ser utilizado a nosso favor, em favor do nosso progresso. Jesus nos ensinava que onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E esse tesouro a que o mestre se referia, tanto pode ser, de fato, algo material, algo de elevado valor material, mas também pode ser algum afeto. O nosso tesouro é tudo aquilo que nós investimos, as nossas energias, o nosso tempo, ao qual nos dedicamos, damos elevada importância, até priorizamos na nossa vida. E quando Jesus nos fala assim, nos faz pensar até, o que será que nós estamos investindo aí as nossas energias,
o melhor de nós, do nosso tempo? Quais estão sendo os nossos tesouros? Porque, como diz ele, aí estará o nosso coração. E quando partimos da nossa experiência física, muitas vezes esses tesouros ficam nos ligando até a vida terrena, dependendo do que nós estamos investindo aí a nossa atenção, o nosso zelo. No livro dos Médiuns, nós temos um capítulo, que é o capítulo 9, ele é dedicado a um tema que sempre chamou a atenção das pessoas, que é sobre os lugares assombrados. Isso também está relacionado à mediunidade, porque são fatos, né, que aconteceram em diferentes lugares ao longo das épocas, contando de pessoas que já não estão mais na vida terrena, mas que vez ou outra se apresentam às pessoas causando, claro, surpresa, medo, apreensão, sustos. Neste capítulo 9, Kardec estuda minuciosamente esse assunto, faz várias perguntas e nos ajuda a entender por que, afinal, que isso acontece. Será que existem mesmo esses lugares e por que isso acontece? Ele nos diz que certos espíritos podem mesmo ser atraídos por coisas materiais, por certos lugares, onde parecem fazer morada, até que cessem as circunstâncias que para ali o trazem. Então, são situações que realmente parece que os habitantes da vida espiritual querem permanecer naqueles lugares aos quais votam, aonde está o coração deles, na verdade, né? Mas, interessante observar também que não é para sempre. É enquanto existem as circunstâncias que os atraem para ali, cessado isso, cessa a razão daquela presença. E neste livro aqui, o Veredas da Caridade, o Espírito Fernando nos conta o caso de um espírito que ainda se mantinha vinculado à sua propriedade. Ele havia sido no passado um grande proprietário de terras, vastas propriedades. E vez ou outra ele ainda podia ser percebido ali naquela localidade. Claro que as pessoas se assustavam, não entendiam. Uma dessas pessoas que também costumava perceber a presença desse espírito era alguém que vivia ali, que trabalhava ali, que era o Julinho. O Julinho era um médium desde criança. Desde criança ele percebia a presença dos espíritos. Mas é como acontece a muitas pessoas, não é? Fica às vezes em dúvida se vale ou não a pena educar aquela faculdade, como lidar com ela. Às vezes, deixa para lá, não é tão importante assim, e fica gerando aquela dúvida, aquela insegurança. Neste livro, então, nós podemos ir percebendo ao longo da história o quanto a mediunidade, bem utilizada, serve tanto para o espírito, como também para o medianeiro. E nesse trecho, então, nós podemos ver qual era a situação desse espírito, que se chamava José Armindo. José Armindo já não tinha mais o mesmo olhar sobre aquele lugar que antigamente dominou com mão de ferro. Era senhor absoluto dos seus domínios. Porém, em espírito, já não se sentia senhor de mais nada. Queria agora assenhorear-se de si mesmo, ter domínio sobre as próprias emoções, tantas vezes desequilibradas, a duras penas e à custa de intenso sofrimento. José Armindo aprendia que para ter poder e exercê-lo,
preciso ter, antes de mais nada, autodomínio, justamente o que lhe faltou em muitas ocasiões e o fez seguir por caminhos equivocados, o que agora ansiava por corrigir. Por muito tempo disse que José Armindo tornara-se uma espécie de assombração, vagando por aquelas terras, assustando e espantando muitas pessoas. Onde está o teu tesouro, estará teu coração. Ele permaneceu por muito tempo ainda vinculado àquele lugar no qual exercia um domínio, um poder muito grande. Mas já percebia que este poder havia sido mal empregado e que naquele momento isso era causa de remorso, de pesar, de vontade de corrigir. Então é nesse momento que surge uma oportunidade interessante de auxiliar esse espírito. Julinho, que era o médium, já estava se vinculando na sua cidade a um grupo espírita e estava aprendendo bastante ali, adquirindo maior segurança no conhecimento, na compreensão das suas faculdades mediúnicas. Já estava estudando, já estava então desenvolvendo um pouco mais de tranquilidade, avançando melhor no conhecimento e na aplicação dessa sua mediunidade. E também os benfeitores espirituais, os instrutores do grupo, já estavam conseguindo fazer com que o espírito José Armindo também participasse dessas reuniões, para também ir aprendendo e crescendo junto com aquele grupo. Então, claro que foram várias reuniões nas quais ele foi assistindo, participando, fortalecendo em si essa decisão de melhorar-se, de sair daquele estado de estagnação que ele se encontrava para algo melhor. Havia se dado conta dos erros cometidos, mas também não queria ficar apenas a eternidade toda se lamentando por aqueles erros, queria uma oportunidade de poder se reequilibrar e dali então poder trilhar com mais segurança o seu caminho. Em dado momento, uma dessas reuniões, ele, por intermédio de uma mensagem que uma das médiuns psicografa, traz o seguinte relato: imortal é a alma, sede de nossos desejos e aspirações. Deixei-me conduzir tristemente pelo desejo ardente de posse e poder, criando para mim um reino imaginário onde todos deveriam atender prontamente minhas necessidades e ceder aos meus desmandos. Não me considero ainda plenamente quites com meus muitos débitos. Sofro muito ainda em virtude dos abusos cometidos, que somente agora entendo como abusos. E sei que muito tardará minha completa regeneração, mas estou a caminho. Já não sou mais o inalcançável senhor de terras de outros tempos, saudado por tantos e odiado por muitos. Procuro e quero muito ser senhor de mim mesmo. Então, como é belo esse aprendizado que ele nos traz, buscando ser senhor de si mesmo, uma busca que penso eu, posso estar enganado, mas penso eu, seja de todos nós. Porque a todo momento nós podemos perceber que nem sempre somos assim, então, senhores da nossa vontade, das nossas emoções. Às vezes nós deixamos nos governar por elas, pelos nossos impulsos, pelos nossos ímpetos.
e depois nos precipitamos e queremos voltar atrás. A gente não tem um completo controle. Mas perceber isso e procurar ter algum controle sempre vai nos beneficiar, sempre vai evitar problemas, evitar desentendimentos. Então, se nós nos achamos assim impulsivos demais para falar as coisas ou mesmo em agir, vamos procurando ter mais cautela, mais cuidado. Se nós às vezes somos apressados em ouvir as coisas e já ir repassando como verdadeiras, vamos ter um pouquinho mais de calma, de cautela, porque nos nossos dias tudo chega de forma assim, muito acelerada ao nosso conhecimento, aos nossos ouvidos, e muitas vezes as pessoas vão apressadamente repassando aquilo, sem se preocupar se realmente procede, se realmente é verdadeiro ou não. Então, essas coisas que nós temos que ir observando em nós para procurar corrigir, que sempre é tempo ainda. Sempre há uma nova chance, sempre há uma nova oportunidade a nosso dispor, e não devemos nunca nos sentir assim, não tem mais jeito. Sempre tem uma forma de melhorar. Nos lembra também o nosso querido amigo Fernando, neste livro, Veredas da Caridade, que Deus sempre nos leva aos lugares certos, nos proporciona as experiências que ali devemos viver. Assim como aconteceu a esse espírito, outrora poderoso, Senhor de terras, assim como aconteceu ao médium Julinho, que também, pouco a pouco, foi colocando a sua mediunidade a serviço do bem, orientando devidamente, educando essa mediunidade a serviço da assistência dos espíritos ainda carentes de esclarecimento, como era o caso desse e de outros tantos. Então, é sempre a mediunidade uma ferramenta de progresso, porque ela serve ao amor, e quando nós estamos servindo ao amor, estamos progredindo, estamos saindo da estagnação. A mediunidade sempre nos convida à doação, a oferecermos o nosso melhor, mas sempre conscientes de que nós, é claro, temos muito sempre a aprender, com humildade. Aprendemos muito quando ouvimos os conselhos daqueles que convivem conosco, que observam os pontos falhos que devem melhorar, e devemos estar atentos a esses conselhos, porque longe de nos menosprezar ou depreciar, buscam justamente o contrário, né? Buscam a que nós nos compreendamos melhor e possamos colocar as nossas faculdades de forma a servir cada vez mais pessoas de forma mais eficiente. Então, a mediunidade, amigos, sempre serve como essa ferramenta assim, de adiantamento. Não é motivo de susto, não é motivo de sofrimento, nem dores, nem lágrimas. Muitas vezes, no seu processo inicial, costuma trazer uma certa inquietação. Mas, a partir do momento que nós fazemos justamente como fez o médium aí da história do Julinho, procurar um grupo sério, procurar um estudo bem orientado dentro da doutrina espírita, não há motivo nenhum para seguirmos com medo, porque nós vamos adquirindo mais conhecimento e, à medida que nós conhecemos, vamos entendendo melhor e entendendo que não precisa nenhum tipo de apreensão nem medo. Vamos servindo ao amor e assim vamos crescendo, vamos promovendo o nosso adiantamento e de todos aqueles que estão ao nosso redor. Depois, então, de atendido, o
Fernando, neste livro aqui, Veredas da Caridade, ele vai nos contar todo o processo de como depois segue o atendimento ao Espírito José Armindo, que novamente é conduzido à reencarnação e vem então de encontro, no lar daquelas pessoas com as quais ele ainda tinha muitos ajustes a fazer. Tal qual menciona ali no Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o espírito muitas vezes renasce no meio em que já viveu e relaciona-se com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Porque uma vez, conforme está lá no livro O Céu e o Inferno, uma vez que exista o arrependimento, uma vez que exista a expiação, devemos também passar todos pela etapa da reparação do mal. Reparar o mal feito, para que então se possa extinguir aquela falta. E era o que acontecia com esse espírito, e é o que acontece com muitos de nós, que retornamos porque já passamos por aquelas etapas do arrependimento, já passamos pela fase da expiação, mas cumpre agora repararmos as faltas cometidas. E mais uma vez entra a poderosa ferramenta do amor, da compreensão, do conhecimento, que nos faz entender que muitas vezes retornamos em determinados locais, com determinadas pessoas, para nos reconciliarmos. Nem sempre essa reconciliação é fácil, porque vez ou outra afloram os antigos ressentimentos, as antigas mágoas, que já não estão mais no nosso consciente, mas que ainda habitam em nós por alguma razão. Mas qual é a cura, qual é o remedinho que mais funciona, sempre acaba amenizando e corrigindo esse mal? Proceder sempre com amor, com afeição, e procurar sempre, acima de tudo, ter fé em Deus, a Ele recorrer nos nossos momentos de tristeza, de desapontamento, naqueles momentos que às vezes nós temos aquela impulsividade de revidar uma agressão, revidar algo que nós consideramos injustos. Procuremos a calma, procuremos conversar com o nosso Pai Criador, que Ele sempre envia para perto de nós nesses momentos, nos momentos nos quais nós estamos nos vinculando a Ele, ao benfeitor espiritual, o nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor, não para que Ele simplesmente tire os obstáculos, as dificuldades do nosso caminho, mas que nos fortaleça para podermos conviver, contornar ou resolver aquela situação que esteja nos afligindo com essa ou aquela pessoa. Sempre fique, então, essa recomendação, que saibamos entender que é justamente diante das dificuldades do caminho que nós somos convidados a responder através da paciência e do amor. Que assim nós vamos reparando todos os males que tenham sido cometidos em algum momento. Deus está vendo o nosso esforço, Deus está vendo a nossa vontade firme de melhor proceder e certamente iremos receber de acordo com toda essa nossa disposição em melhorar. Então, amigos, fica o convite para todos conhecerem essa obra, que quem gosta de romance mediúnico, quem já leu, achou bom, quer dar de presente, ele já estava um pouco, conforme eu falei no início, eles não estavam sendo encontrados, porque
estava esgotada, mas agora então a Félix, a editora da Félix, novamente coloca à disposição dos leitores. Foi o primeiro romance mediúnico que foi publicado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, conta uma história que se passa aqui no nosso estado, e também é um trabalho beneficente, o qual os recursos arrecadados com a venda dos livros servem aqui para as sociedades espíritas. Quem tiver interesse pode depois encomendar ali na livraria, né, que os recursos servem aqui para o CEFAC. E nós temos então essa alegria e essa boa notícia para compartilhar com todos o retorno do Veredas da Caridade, para que ele possa seguir cumprindo junto a todos a sua tarefa de amor, a sua tarefa de esclarecimento, de encorajamento, trazendo sempre essa mensagem, né, que nos anima, que mostra as diferentes realidades da vida, mas que mostra que em todos os momentos, em todos os lugares, somos convidados a progredir. Então eu agradeço profundamente a atenção, o carinho de todos, que Deus, nosso Pai amado, esteja sempre a nos infundir as melhores energias para que possamos ter êxito nas nossas experiências, onde quer que nos encontremos. Muito obrigada a todos.